Você crê ou é incrédulo? Diga aí. Hoje eu vi uma situação muito bacana. Eu estava indo para o escritório de carro e daí o trânsito parou. Daí tinha um carro de autoescola, 3 carros atrás e o meu quarto carro. Daí não andava e até então não sabia que era um carro de autoescola. Daí sai o terceiro carro pro lado, daí tem uma visão, você consegue entender, você sai pro lado também, no caso eu, né? Eu saí pro lado também e ultrapassei o carro. E a hora que eu ultrapassei o carro, eu vi que ele estava perdido ali, enfim. Por quê? Porque está aprendendo no trânsito e quem já dirige não tem paciência. E daí você já ultrapassa e vai embora. 2 situações. A primeira, você, enquanto o professor da autoescola, né? Você fala pro teu aluno, ó, isso que o carro fez é errado. E a segunda opção, isso que o carro fez você vai fazer amanhã. Ah, mas por que você pergunta se você crê ou é incrédulo? Porque ontem nós falamos disso. Agora, o que aconteceu no carro da autoescola é a mesma coisa. Veja bem, a pessoa que está aprendendo a dirigir, o que ela faz? Ela aprende. E daí ela tenta colocar em prática. E todo dia é um tijolinho. E nós que já sabemos dirigir, então daí você conversa, você muda a marcha sem olhar, você come alguma coisa, você grita, ô, tudo bom, pro vizinho da rua. Enfim, isso é normal acontecer. Por quê? Porque você tem confiança, porque você acredita naquilo que você está fazendo e vai dar certo. Porque você pegou o carro, saiu do lugar e está indo a outro ponto. Então você está muito tranquilo nisso daí. Só que quem está aprendendo a dirigir não tem a mesma tranquilidade. Por quê? Porque é inseguro, não tem habilidade, não treinou, não tem percepção de tráfego. Então tem várias coisas que a pessoa não ganhou ainda. E daí é a mesma coisa quando a gente crê. Ontem na palavra a gente falou sobre ser incrédulo e você ter confiança no Senhor, né? E daí aqui é a mesma coisa. Então a pessoa que está dirigindo, ela não acredita nela ainda. Então nem nela ela tem confiança. E daí quantas vezes na vida nós se encontramos sem confiança? E isso porque nós nem temos um professor de autoescola para isso, né? Mas nós temos mais que isso. Né? Nós temos um Pai que é maior que isso. E daí quando você entende que você pode acreditar da mesma forma que a pessoa que está aprendendo a dirigir o carro, ela está ali na confiança que o professor vai ajudar ela, não tem como não crer, né? E daí, enfim, essa analogia me chamou muita atenção, porque ontem, na hora que nós conversamos, para mim foi muito poderoso o bate-papo de ontem. E daí a hora que eu acordei hoje, fiquei com aquilo na minha cabeça, e daí eu dirigindo de manhã, encontro aquele trânsito, e eu falei, na mosca, olha aqui ó, a mensagem de ontem, a pessoa que não acredita nem nela que está começando a dirigir. E daí nós aí na carreira já caminhando, quantas vezes se encontramos em estado aí de interrogação, será que eu caminho para cá ou para lá, como que eu faço? Fala aí Leandro, tudo bem? Boa noite, grande Leandro, filho do Leandro e o Leandro, né? E aí Lima, tudo bem? Tudo jóia? Estamos falando aí da live da madrugada. Não, é muito interessante quando você começa a fazer as analogias do que acontece na vida, né? Hoje eu falei com um amigo meu e ele falou assim, aquilo lá podia ser nosso, família não deu bola, tal. Eu falei assim, olha, nunca é tarde para a gente ter o que a gente deseja. Só basta você querer, acreditar, traçar um caminho com uma visão bem clara e entrar na jornada para conquistar. Em 10 anos é teu. O que for, você vai trabalhar muito, vai dedicar muitas horas ali e aquilo vai ser seu. Não tem como não ser, né? Porque você está trabalhando para isso, está se dedicando, todo o conhecimento seu, você está aplicando nisso. Então é muito poderoso quando você coloca a tua energia, a tua fé, a tua disposição, a tua garra. Então as coisas vão acontecer. É bem
forte. Vai aparecer problema? Claro. E quando aparecer o problema, você só faça uma coisa: não dê zoom. Não dê zoom. Pegue o problema, fique por cima dele. Vai embora. O problema desse tamanhozinho, você passou por cima, entendeu? Foi embora. Porque quando você dá zoom no problema, você tampou a visão do problema. A visão da onde você estava indo. Que quando a tua visão é clara na onde você quer chegar, você vai longe. Quando a tua visão está atrapalhada porque você deu zoom no problema, você vai parar. E quantas vezes o problema ele quer ser maior que nós? Mas muitas e muitas vezes. Só que daí, na grande maioria das vezes, você deixa o problema te engolir. E depois que você conhece quem te criou, aonde você está, aonde você vai chegar, é muito forte. Não tem como você falar assim: não, eu não vou. Por quê? Porque ele está com você, ele te deu a mão, ele é teu amigo e ele não te abandona. O amigo vai abandonar, mas o Pai não vai abandonar, Jesus não vai abandonar, ele está com você sempre. E é isso que fala, né? O livro aqui, nós estamos entrando no dia 1º de março hoje, né? Então, o dia 1º de março, daí eu estava dando uma lida, ele fala o seguinte: olha, não existe crescimento para quem está na zona de conforto. E daí ele traz a mensagem de algumas pessoas que acompanharam, né, a leitura do livro. Oi, Ana, boa noite. Ele fala o seguinte, exemplo aqui, por exemplo, da Rafaela. Sou órfã de pai, nem a mãe sabe quem é o pai. Fui criada pelo meu padrasto até meus 11 anos e acreditava que ele era o meu pai, até eu ser abusada por ele. A prostituição foi a formação que eu e minhas irmãs herdamos da minha mãe. Por alguns anos fui e voltei desse caminho. Sou casada há 12 anos com o pai do meu caçula e vivemos muito bem, mas ainda me sinto perdida, sem saber das minhas origens direito e sem descobrir de fato a minha identidade. Volta e meia sou atormentada por lembranças ruins do passado, porém ganhei o devocional e tenho o compromisso de ler todos os dias no grupo da família, porque lá tem muita gente que não sabe ler. Está dando muito certo. Todos os dias temos algo a comentar sobre a palavra de Deus e juntos aprendemos mais sobre ele. Quantas e quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas e o devocional, ele resgata, ele te traz um caminho quando você começa a falar das suas experiências, da palavra de Deus, porque é uma devoção, né? Você todo dia está lá falando, trazendo uma mensagem, né? Tentando trazer uma alegria, uma autoestima, sabe? É bem poderoso isso. E daí a Carolina fala assim, desde o início do ano eu venho compartilhando o devocional no meu Instagram. Faço diariamente, sem falhas, e é incrível como as pessoas estão sendo tocadas por Deus, por meio deste livro. Toda vez eu coloco, printa e oro, para que na correria do dia a dia as pessoas possam printar e depois ler com calma, sem aquele agito. E é assim que tem sido. Sou apaixonada por este livro. E é verdade, né? Você sabe que a gente não precisa criar a roda, né? A gente tem que só copiar de quem já criou e tentar melhorar. Gostei da ideia dela. Colocar como history do dia. Boa ideia. Vamos lá então, né? Preparados aí ou não? Vamos lá? Bora prosperar? Bora receber uma palavra? Receber uma dose de alegria diária? 10% de amor, 10% de contágio, 20% de alegria, 50% de força e autoestima. Já deu 100%? Que bom, né? Vamos que vamos. Seguinte, João 3, 9 e 11. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Falamos
do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o meu testemunho. É muito forte, né? A pessoa questionando Jesus. E na vida, às vezes a pessoa questiona o nosso testemunho. E nós que passamos por aquela experiência de dificuldades. Não foi outra pessoa, foi nós que passamos. E quando nós passamos, a experiência é só nossa. Os sentidos, as emoções são nossas. Quem sentiu na pele foi você que passou por essa experiência dolorida. Agora, quando você dá o testemunho, não tem que duvidar. Tem que falar amém, parabéns, que bom que você está ajudando, contribuindo com o teu testemunho. Porque muitas pessoas não vão pagar o preço só porque você disse que é dessa forma. Senão tem que passar todo o caminho. Você só encurtou dando o teu testemunho. É muito poderoso quando você entende que você pode contribuir na vida das pessoas, dando experiência através das suas dificuldades e como você fez para superar. Ah, mas eu não superei, não interessa, fala da sua dificuldade, partilhe, que pode ser que Jesus ele coloque uma pessoa no teu caminho e essa pessoa ela vai te dar a resposta que você precisa. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute o seu chamado. É forte, né? Daí ele começa assim, ó. Nicodemos era um mestre da lei judaica, mas ainda assim não conseguia compreender o básico e ao mesmo tempo o mais profundo. Mas seu encontro com Jesus foi transformador. Quantas vezes pessoas aparecem na nossa vida e isso transforma a nossa vida? Vocês acham que é à toa que você conhece uma pessoa e que ela entra na sua vida? Eu digo para você que não, porque quando você pediu para Deus, para Jesus nas suas orações, Ele vai te atender de alguma forma, não é nem a forma que você quer, mas Ele vai te dar de alguma forma, Ele vai te dar a resposta daquela pergunta que você precisa. Eu devo ter falado aqui que na segunda-feira passada eu fiz a live e muito tarde, acho que entrou uma pessoa ou duas, não me lembro quem era, e daí uma dessas pessoas falou comigo no outro dia que a palavra que eu dei era o pedido que ela tinha pedido para Deus para ouvir. E a vida dela durante o dia tinha sido tão atribulada, que ela não sabia como resolver. E ela tinha pedido muito. E daí 1h da manhã ela entrou na live e ela ouviu a palavra que ela pediu para Deus. E daí ela até se emocionou quando ela falou. Enfim, poderia ser outra pessoa, ele acabou me usando. Mas que interessante, né? Ô Ana, obrigado. É isso aí, a gente é usado, a gente é um instrumento que Deus vai usando, né? Você vê que interessante, né? A Luana e vocês aí no bate-papo nosso toda hora estão aprendendo e conversando, né? E é assim, nós todos os dias estamos aprendendo um pouquinho. Meu irmão sobre suas lives. Ah, que bacana. É isso aí. Temos que, como eles falam, né? Vamos mandar um aviãozinho, né? Eu tenho que aprender a fazer isso também, entendeu? Pô, pessoal, segue a gente, manda um aviãozinho pro colega. As pessoas querem ouvir. Às vezes a pessoa tá procurando, mas não sabe onde procurar. Então o amigo vai mandar, ó, ouve o Ricardo lá que ele falou tal coisa bacana essa noite. E daí ouve lá que eu acho que é pra você essa mensagem. Tá lá no meio da live, lá no minuto 20. Sei lá quantos minutos deu, mas alguma coisa parecida, sabe? Daí continuando aqui, né? Então, ele vem falando, ó. Cada pessoa que o Senhor puser diante de você, nunca deve sair da mesma forma que chegou. Pois será nutrida pelo amor de Deus. Por seu intermédio. Jesus é real e profundo. E assim como foi com Nicodemos, ele está disponível e disposto a lhe revelar o sentido da sua vida.
Cabe a você buscá-lo e fazer a ele as perguntas certas. As boas novas do reino de Deus só chegaram até nós porque Jesus dedicou o tempo e seus discípulos. Ele dedicou o tempo a seus discípulos. E por quê? Porque ele instruiu os discípulos a levarem a palavra. Estes, por sua vez, dedicaram tempo em propagar o reino. E assim, ao longo da história, essas boas novas chegaram a nós. Da mesma forma que nós fazemos hoje, né? Falando aqui, contando uma história em cima de algum episódio que aconteceu, colocando a palavra de Deus. Meu filho tem demonstrado interesse em ser pastor. O autor do livro diz aqui, ó. Assim como eu. Dizer que eu nunca sonhei com isso seria omitir a verdade, mas nunca o forcei. Pelo contrário, sempre o deixei livre, mas sempre o aconselhei a cumprir seu chamado. Pergunto, você tem cumprido o seu chamado aqui na Terra? Todas as pessoas têm um chamado a cumprir. Entenda que não estamos aqui apenas para ocupar espaço e usufruir dos recursos. Precisamos deixar um legado para as próximas gerações. E isso só será possível se cumprirmos os propósitos por meio dos quais Deus nos chamou. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. É muito bacana quando você consegue entender qual é o seu propósito e aonde você se encontra nesse reino, né? E é bem bacana que toda vez que você entender que você está na caminhada, quer dizer que as coisas estão acontecendo na sua vida de alguma forma. Você está em busca de um conhecimento, você está ajudando alguém numa palavra amiga. Às vezes Deus coloca você no caminho de uma outra pessoa só para você falar alguma coisa para ela. E a vida da gente é isso, né? É uma constante, todos os dias um ensinamento e uma palavra amiga. Eu aprendo todo dia. Cada dia que eu vou, eu estou aprendendo uma coisa diferente. E é isso. 1h23 da manhã. Vamos encerrar. Espero que vocês tenham uma noite agradável, abençoada e que Jesus esteja no coração de vocês. Amanhã retornaremos, hein? Então, até amanhã para vocês. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.